aos outros. Em outra versão, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este mandamento é maravilhoso e profundo, porque Jesus não fala assim: ame ao outro como a ti mesmo. Porque é muito fácil a gente amar aquele que nos ama da nossa maneira. Mas se nós pararmos para analisar isso que Jesus fala, como eu vos amei, como que é o amor de Jesus por nós? Então, amar o outro como Jesus nos amou é muito difícil. Porque Jesus, ele foi batido, ele foi castigado, e mesmo assim ele continuava amando. O difícil no amor, de praticar o amor de Jesus, é exatamente isso: nós amarmos sem condição alguma. Jesus, ele é o maior exemplo de amor que nós conhecemos, porque ele nos amou incondicionalmente. Ele deu a sua vida por nós, mesmo que nós não tenhamos nada para oferecer. O que nós podemos oferecer que o Senhor já não tenha? Ah, eu adoro o Senhor. Mas e daí? Tem o universo inteiro adorando o Senhor o tempo todo. Os pássaros louvam o Senhor o tempo todo, e muitas vezes nós fechamos a nossa boca para adorar o Senhor. Então, o amor de Jesus é um amor incondicional. Ele nos ensinou a amar aquele que nos odeia, aquele que nos aborrece. Ele nos ensinou a sermos servos, que não é fácil. Ele nos ensinou a importância do toque. Nos ensinou a usar as palavras para gerar vida. Ele nos ensinou a dedicarmos tempo de qualidade para aquele que nos rodeia. E também nos ensinou a presentear. O maior presente que Jesus nos deu foi a sua vida na cruz. E ele deixou, quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou um presente ainda maior, que é o Consolador. É um presente que nos faz nos sentir muito, mas muito amados por ele. E hoje, baseado nos exemplos de Jesus, que ele nos amou dessas maneiras, dessas 5 maneiras, eu quero falar um pouco sobre as 5 linguagens do amor. Eu acredito que alguns já conheçam, já ouviram falar. Existe um livro que chama 5 Linguagens do Amor, que foi escrito por um pastor, teólogo, ele conselheiro, né, de casais há mais de 35 anos. Ele chama Dr. Gary Chapman. É este livro aqui. Essa daqui é a 3ª edição, então é mais recente, mas a primeira edição foi escrita em 1997 por ele. É um livro que ficou muito famoso no mundo inteiro, ficou mais de 300 semanas entre o mais lido no New York Times, pra gente ter uma noção. Vendeu mais de 8 milhões de cópias, então impactou muitas vidas. E esse pastor, ele tirou as conclusões desse livro depois de 20 anos de experiência aconselhando casais. Ele chegou à conclusão que havia 5 maneiras de expressar amor, e essas maneiras eram comuns a todos os problemas que ele recebia para resolver. Então, baseado no que eu aprendi além desse livro, enviado pela palavra do Senhor, eu quero apresentar essas 5 linguagens do amor. E eu, quando eu leio, quando eu aprendo algo novo, meu esposo está aqui, as minhas cunhadas sabem que eu fico falando, eu gosto de passar aquilo que eu aprendo, porque é uma forma de eu aprender mais. Quando eu passo a minha informação, eu estou aprendendo muito mais. Então, seria egoísmo da minha parte querer que só o meu relacionamento usufruísse dessas informações tão maravilhosas. Então, eu quero que todos nós sejamos abençoados por isso e aprendamos juntos. A primeira linguagem que eu quero apresentar para os irmãos chama-se palavras de afirmação. Abra sua Bíblia em Provérbios 18. Provérbios capítulo 18. Versículo 21. Palavras de afirmação. Glória a Deus. O versículo diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Outra versão diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ainda em Provérbios, lá no capítulo 12, no versículo 25,
diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Salomão ele já sabia que as palavras são poderosas. Elas podem tanto nos motivar a praticar o mal, quanto nos motivar para fazer o bem. Mas o que seria amar através de palavras de afirmação? Existem pessoas que amam através de palavras, se sentem amadas através de palavras. E quando essas palavras são ditas de formas gentis, amorosas, humildes, nossa, a pessoa se sente a pessoa mais importante do mundo. Um exemplo de amar através de palavras de afirmação é você usar palavras encorajadoras. Um exemplo, muitas vezes, vamos supor, seu cônjuge está pensando em fazer, vamos usar. O marido decidiu fazer serviços extras como pintor. E a esposa sabe o que ela deveria dizer. Não, vai lá, vai ser a melhor coisa que você vai fazer porque você é muito bom, você vai ser um sucesso. Mas a esposa que às vezes, falta de sabedoria, não sabe que o marido necessita de palavras de encorajamento, ela fala assim: pelo amor de Deus, misericórdia, quem vai te contratar como pintor? Você faz uma bagunça. Quem vai querer seu serviço? E eu tenho certeza que o marido que ouvisse isso, ou a esposa, seja para qualquer for a situação, ela ia perder a vontade, uma puxa vida de balde de água fria. Aleluia. E se a esposa fala: não, vai lá, faz. Isso é um combustível, porque uma das coisas que o autor fala é que nós temos um tanque de amor. E quanto mais cheio esse tanque, melhor nós andamos. É como se fosse um carro. Quando o combustível está lá no finalzinho, o carro começa a falhar, até que ele para e não anda mais. E ele só anda de novo se nós formos lá no posto de gasolina, colocarmos combustível. Assim também somos nós, Pai amor. Nós precisamos estar cheios de amor para que nós possamos retribuir. Como que alguém que está vazio, não se sente amado, consegue amar? É muito difícil. E muitas vezes o que o nosso cônjuge precisa, eu vou usar a palavra cônjuge muitas vezes porque eu não quero só falar ele, eu só falar ele. Então quando eu falar cônjuge, você que é mulher pensa no seu marido e vice-versa. Muitas vezes ele se sente amado através de palavras de afirmação. Então, se nós quisermos comunicar nosso amor verbalmente, nós temos que usar palavras gentis. Uma mesma frase, ela pode ser parecida na escrita, mas ela tem significados totalmente diferentes de acordo com o que você fala. Você pode chegar a uma pessoa e dizer: eu amo você. Ou então você pode dizer: eu amo você. Uma gera segurança, amor, e a outra gera dúvida. Porque a pessoa diz: será que ela me ama? Ela está questionando se eu a amo. Então, essas palavras têm que ser muito bem pensadas para que a pessoa que necessita dessas palavras de afirmação para se sentirem amada, ela sentir este amor. Lá em Provérbios 15, no versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E a palavra nos orienta. Responder com calma. Porque às vezes, onde está? Porque homem, normalmente não acha as coisas dentro de casa, Deus nos deu para a mulher assim, um senso de achar as coisas muito rápido. Aí vai você falar: onde está meu terno? Está lá no guarda-roupa, bendito. Aí ele fala assim: ô meu amor, está aqui, ó, no guarda-roupa. Olha a diferença que faz. Só falando a mesma coisa, Então, amar através de palavras de afirmação é você falar com o outro de uma forma que você não vai pôr ele para baixo, que você não vai maltratá-lo. E uma coisa que não combina com amor é nós termos listas de coisas erradas que o nosso cônjuge já fez. Porque o amor não é assim, Jesus não nos ensinou assim. Daí cada discussão que tem: mas eu nunca mais vou esquecer isso. Eu lembro tal data que você fez lá em 1999, eu lembro que você fez. Porque semana passada você falou isso. Não, o amor não pode ser assim. Se nós decidirmos perdoar, nós temos que aprender que os nossos erros devem virar história para nós. Amanhã ou depois vir uma pessoa precisando de uma ajuda, você ir lá na sua história, pegar a sua experiência e passar para frente. Mas nunca usar essa sua história para acusar o seu marido ou a sua esposa. Porque palavras negativas, elas não geram nada além de sofrimento e dor. E isso é muito importante sabermos usar. Muitas vezes a pessoa pode estar precisando
assim, pega o negócio pra mim, vai. Aí o outro faz aquela má vontade. Mas se você falar assim, por gentileza, você poderia me ajudar? Você poderia fazer isso? A pessoa vai se sentir muito mais motivada a te ajudar do que você falar de qualquer jeito com ela. E o Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo suporta, não folga com injustiça. Mas o mais interessante que essa passagem fala é lá no versículo 13. Para não perder tempo, eu já anotei aqui. Diz assim: assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Então, de tudo isso, o Senhor dá muita importância para o amor, né? Deus mostrou isso. A maior motivação de Deus nos enviar o seu Filho foi o amor que Ele sente por nós. Amém, jovens? Vocês estão tirando a minha concentração. Deus abençoe. Outra forma de nós expressarmos nosso amor através de palavras é usar palavras humildes. Como eu já disse, o amor não faz exigências, ele faz pedidos. O marido pode chegar em casa e falar assim: você poderia cozinhar aquele macarrão delicioso essa noite? E a esposa fala: nossa, que pedido, eu vou fazer. Mas ele pode falar assim: será possível comer um macarrão decente nessa casa? Que mulher vai querer cozinhar? Ela fala assim: vai cozinhar você, né? Então, as palavras humildes, elas fazem nos sentir amadas. E quem tem essa linguagem do amor, ela fica muito mais feliz quando você fala isso, né? O pastor Daniel, a primeira linguagem do amor dele é essa, palavras de afirmação. Eu descobri isso dias atrás, antes de eu ler o livro. E parece que Deus Deus já sabia desse dia de hoje. E Ele precisava me dar essa experiência. Eu não sei porquê, mas eu estava nervosa, eu estava estressada e eu estava sendo muito ríspida com Ele. E Ele foi e falou assim: olha, você usando essas palavras, você só vai me afastar de você. E aí, quando eu li o livro, eu falei: olha só, Ele gosta de ser amado através de palavras de afirmação. Então, depois que eu aprendi, eu estou tentando melhorar. Usar palavras mais gentis, sempre ser grata, sempre ser humilde. E isso faz com que Ele se sinta amado. E Ele se sentindo amado, é óbvio que Ele vai me amar. Não é verdade? Amém. Então, nós temos que amar incondicionalmente. Eu não quero dizer que quando nós usamos palavras humildes, sermos encorajadores, nós vamos usar essa linguagem para manipular o nosso cônjuge. Jamais, porque Jesus não nos ensinou isso. Ele nos ensina a nós amarmos sem querer nada em troca. Você vai tratar o seu cônjuge bem, vai falar palavras de afirmação, sem pensar: será que ele vai me dar um presente no Dia dos Namorados se eu ficar assim a semana toda? Jamais, né? O amor não pode ser assim. A segunda linguagem do amor se chama tempo de qualidade. E é o que nós estamos tendo aqui. Um tempo de qualidade, né? Jesus, ele tinha muitos seguidores, multidões o seguiam. Porém, somente aos 12 discípulos ele dedicou um tempo de qualidade. Somente a eles ele sentava à mesa, comia, conversava, abraçava, enxugava os pés, ele compartilhava o pão, somente com eles. E é tão interessante amar através de tempo de qualidade, porque não é fácil nos dias de hoje, porque a gente fica tão entretido com celular, computador, WhatsApp e tantos compromissos. É difícil você dar um tempo de qualidade. Eu vou fazer só uma brincadeirinha, isso vai levar 20 segundos. Eu queria muito que todos os cônjuges estivessem aqui, mas vamos fazer com o irmão que está do seu lado. Fique olhando nos olhos dele por 20 segundos. Pode conversar ou não? 20 segundos. É para olhar nos olhos. Nos olhos. Nos olhos, olha nos olhos. Aí, já deu. Você viu como é difícil? A gente fica com vergonha. A gente quer desviar o olhar, a gente quer dar risada. Tempo de qualidade é isso, é você estar ali. Você e a pessoa presente. Tempo de qualidade exige concentração. Mas aí você pode dizer assim: ah, mas eu passo o tempo todo com meu esposo, quer mais tempo que isso? Ah, mas eu passo o final de semana inteiro com ela, mas quer mais tempo que isso? Mas desse tempo todo que você passa no final de semana, quanto
quantos minutos realmente você está ali, ó, presente para ouvi-la? Quantos minutos realmente você está ali dando total atenção? É muito pouco. Às vezes a gente está na mesa e está nem pensando no outro que está ali, está viajando. Ou às vezes a mulher costuma falar mais, que é o meu caso. Está falando, e eu estou viajando, né? Então o tempo de qualidade é você se concentrar. É muito nítido você perceber isso em restaurante. Quando você vai em restaurante e você vê casal de namorado, aí você vê um exemplo de tempo de qualidade. Eles estão sempre se olhando nos olhos, pegando na mão do outro, conversando, a comida até esfria, aí acaba a refeição, eles continuam lá conversando. Já os casados, eles estão lá conversando com a comida, olhando o que está passando, se tem uma TV, está olhando a TV, e acaba a comida, vão embora, porque muitas vezes não sabe passar um tempo de qualidade juntos. Mas hoje nós vamos aprender, na próxima vez que nós formos ao restaurante, vai ser um tempo de qualidade. Ficaria uma desculpa para a gente ir no restaurante. Aleluia. Às vezes, o marido tem um problema no trabalho. Aí ele chega em casa e fala, puxa vida, ó, aquele meu funcionário tá assim, tá tendo problema. Ai, eu não aguento mais, que não sei o quê. E aí a esposa vai e fala, olha, você tem que falar assim, demite, o problema tá resolvido. E muitas vezes o que ele quer ouvir de nós, fala assim, ó, meu amor, eu tô aqui. Eu conto com você, você pode contar comigo. Olha, você tem razão, você tá certo. Eu já passei por isso. Eu tinha um problema com um estagiário lá onde eu trabalhava. E ai, me tirava as paciências. Oh, misericórdia. Eu chegava em casa e falava lá, reclamava, todo santo dia reclamava daquele moço, o pastor Daniel. E ele sempre falava, faz isso, faz aquilo. Até que um dia eu falei pra ele, eu não quero que você me fale o que eu faço. Eu só quero que você fale que eu tenho razão, que você tá me ouvindo. É isso muitas vezes. Às vezes a esposa tá reclamando da máquina, tá reclamando da roupa, tá reclamando do frio. E às vezes eu não quero que você dê uma resposta. Ela só quer que você fale, não, eu tô aqui, pode falar, eu tô te ouvindo, eu te entendo, eu tô com você. Essas palavras, muitos pedagogos incentivam você a dizer para a criança, porque criança precisa ouvir que ela tem com quem contar, que ela tem quem apoia. E adulto não é diferente. Então nós temos que nos esforçar para aquele marido que precisa de tempo de qualidade, aquela esposa que precisa de tempo de qualidade, você se dedicar. Às vezes a esposa fala, ai, mas o meu marido ele não conversa comigo. Aí o marido fala assim, mas eu falo com ela o dia todo. E às vezes a conversa que ela quer ter é você sentar no sofá, esquecer o que está acontecendo em volta e perguntar como ela está. Fala sobre sentimentos, mulher gosta de falar sobre sentimento, como está se sentindo e imaginar o futuro, mulher gosta disso. Então às vezes, marido, né? Se a sua mulher está reclamando que você não conversa com ela, às vezes é isso, não é porque você não fala com ela, é porque ela quer um tempinho de qualidade, 20 minutos que seja, porque às vezes você pode falar, mas minha vida é corrida, eu levanto às 4 da manhã, eu chego às 6 da tarde, eu vou para a igreja, quando eu chego, eu já estou morrendo de sono. Mas, quando nós queremos algo, a gente sempre dá um tempinho, a gente sempre arruma um jeito. E por que não investir no nosso bem mais precioso, que é a nossa família? Então, eu tenho certeza que aqueles que identificarem que o seu cônjuge precisa de ser amado através de tempo de qualidade, vai fazer um esforço e vai ser uma bênção. Aleluia. A terceira linguagem se chama presentes. Essa linguagem é uma maravilha. Dar presentes é a forma mais comum conhecida no mundo inteiro de você demonstrar afeto e carinho para uma pessoa. Muitas pessoas não se importam de receber presentes, mas outras, que é o meu caso, dão muito valor lá. Eu amo presentear as pessoas, mas eu me sinto extremamente amada quando eu recebo. Essa é a minha linguagem principal. E mais pra frente eu explico como eu cheguei nessa conclusão. E, no entanto, a linguagem através de presentes, ela não significa só que a pessoa se alegre em receber presentes comprados. Não. Às vezes, um bilhetinho que você deixa para o seu cônjuge, uma cartinha, ou então você passou e viu uma bela flor e pegou, toma para você, ou então você resolveu fazer, sei lá, um origami, uma dobradura, que seja. Presente, para quem ama através dessa língua, não tem nada a ver com valor, absolutamente nada. Eu digo isso por mim. Não tem nada a ver. Significa que a pessoa parou um segundo e pensou em você e te trouxe. Eu trouxe esse copo d'água para você.
obrigada. Então é isso. Jesus nos deu o maior presente, que eu já disse aqui, a sua vida por nós na cruz, o Consolador. Que presente maior do que esse, que nos faz nos sentir amado? Quando nós estamos tristes, o Espírito Santo vem, nos alegra, nos faz nos sentir amados por Jesus. Quando nós estamos felizes, o Espírito Santo nos encoraja a sermos gratos ao Senhor. É um presente perfeito que valor nenhum chega perto. E a palavra do Senhor diz lá em Lucas 6:38, diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regalo, porque com a mesma medida que medirde, também vos medirão de novo. Então, Jesus nos ensinou a dar, mas sem querer nada em troca. Mas quando a gente pratica a linguagem do amor do nosso cônjuge, ele vai ficando tão amado que fala: eu preciso fazer alguma coisa em troca. Eu preciso fazer algo para agradar. Eu preciso. E se a pessoa corresponder na sua própria linguagem, aí vai ser uma maravilha, porque os dois vão estar falando linguagens diferentes, mas que ambos entendem. E não precisa você também dar um presente que a pessoa consegue guardar, se lembrar. Às vezes o que a pessoa mais quer é a sua presença no momento certo. Às vezes vai perder um familiar e a sua presença ali é muito importante. Ou como a mãe da Bia teve o bebê e a presença da Bia ali é importante. Às vezes o melhor presente que nós podemos dar à pessoa é a nossa presença, né? Quando tem o aniversário de alguém, aí vem alguém de longe, a pessoa fala assim: nossa, o melhor presente que você me deu foi vir até aqui. E é uma verdade. Pessoas que têm a linguagem do amor como presentes, às vezes a sua presença, você está ali se esforçar, é um ato de amor, é expressar amor. A quarta linguagem do amor é chamada de atos de serviço. Abra sua Bíblia em João 13, que mostra um exemplo maravilhoso de Jesus amando através de atos de serviço. Glória a Deus. João, capítulo 13. O versículo 3. Eu vou ler para não tomar tempo. 3 em diante. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. No versículo 14 diz assim: Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior aquele que as enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Aqui é um grande exemplo do nosso Senhor sendo servo. Amar através de atos de serviços é isso. Tem pessoas que, mãe, por exemplo, as mães, elas expressam amor através do ato de serviço. Ela deixa a casa limpa, ela deixa a comida bem gostosa, ela lava a roupa, ela faz de tudo. Isso é a forma dela expressar amor para os seus filhos. E muitas vezes os filhos não entendem, falam: ai, minha mãe não fala que me ama. Mas ele nunca chegou em casa sem que a casa estivesse arrumada, mas ele nunca chegou em casa sem que a janta estivesse na mesa. Isso é um ato de amor.
sentem amadas quando são ajudadas nos seus serviços. Eu li um relato que a mulher dizia assim, que o marido dizia: olha, ela reclama que eu não a amo, mas olha, eu falo pra ela que eu amo todo dia. Eu compro presente, eu levo ela pra passear, eu faço tanta coisa, aí eu não sei mais o que fazer. E aí a esposa virou, nessa reunião que eles estavam tendo com o pastor, ela falou assim: mas se ele me amasse tanto assim, ele me ajudaria lavando a louça. Olha que simples. Às vezes, o que ela mais queria, ela não queria presentes, que não era a linguagem do amor dela. Ela não queria ouvir uma palavra de afirmação, porque não era a linguagem dela. Mas ela queria que ele ajudasse ela a lavar a louça, levar o lixo na rua, dar banho no cachorro, limpar o carro, etc. Tantos serviços que nós fazemos. E aí, quando esse esposo descobriu que a linguagem que ela se sentia amada era essa, ele falou: pelo amor de Deus, eu gastei dinheiro 2 anos todo comprando presente para você. Se eu soubesse, eu lavava a louça todo dia e estava feita. Então, muitas mulheres, muitos homens se sentem amados através de atos de serviço. A segunda linguagem do nosso pastor é atos de serviço. Como eu descobri isso? Porque eu sei que todas as vezes eu tenho o costume de, quando ele está estudando a Bíblia e ele tem vontade de tomar um café, eu sempre vou e preparo uma bandejinha, levo um cafezinho, ponho um bilhetinho. E esse serviço que eu faço para ele deixa ele extremamente feliz. E agora que eu sei, eu vou fazer com mais frequência para deixar mais. Porque eu sei que ele se sente amado. E às vezes a esposa, ela reclama que ninguém ajuda ela em casa, porque nós costumamos reclamar com o nosso cônjuge, ele nunca me ajuda, ele não faz nada. E às vezes isso é uma dica para você, o que ela gosta de que você faça, que faz ela se sentir amada. Então, se sua esposa vive reclamando que você nunca vai investir na rua para ela, talvez a linguagem do amor dela seja atos de serviço. Talvez ela está lá fazendo jantar e você diga assim: você gostaria que eu te ajudasse hoje a lavar a louça? Talvez, quando ela não está esperando, ela fala assim: por quê? Você acha que não lava a louça direito? Aí ela fala: não, que eu quero te ajudar. Isso vai com, nossa, se ele me ama, por que ele está lavando a louça, carinho? Então, você praticar atos de serviços para quem ama nessa linguagem é a maior prova de amor. A quinta e última linguagem de amor se chama toque físico. E primeiramente quero dizer que toque físico não está relacionado somente à relação sexual. É muito além disso. Lá em Marcos 10, 13 diz assim: alguns traziam crianças para que ele tocasse nelas. Vou ficar só nessa parte. Muitas pesquisas sobre desenvolvimento infantil falam que crianças que são tocadas, que são abraçadas, que são beijadas, elas se desenvolvem melhor emocionalmente do que as que não são. Se para uma criança isso é importante, quem dirá para um adulto que tem muito mais problemas que criança? Então, Jesus já sabia que as crianças precisavam de toque, tanto que ele fala para os discípulos: não, deixa elas virem a mim, que eu vou tocá-las. E muitos adultos expressam seu amor através dessa linguagem, o toque físico. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar, fazer um carinho no cabelo, uma massagem nos pés, uma massagem nas costas. Eu amo que mexa no cabelo, embora essa não seja a minha linguagem, mas o pastor Daniel não gosta. Então, muitas vezes, aquele toque que para você é legal, para o seu cônjuge não é. Então, você tem que aprender a interpretar o que ele gosta. Porque o nosso corpo foi feito para ser tocado e não usado, mas nem tudo que é prazeroso para mim é prazeroso para o meu esposo. Nem tudo que é prazeroso para você é prazeroso para sua esposa ou para o seu esposo. Às vezes, um abraço no momento certo é o melhor toque que a pessoa pode receber. Quando essa esposa está chorando, seu esposo está chorando, um abraço, nossa, ela se sente a pessoa mais amada desse mundo. Porque o toque físico para ela é importante. Eu li que pessoas que têm essa linguagem do amor, elas têm uma conversão totalmente diferente. Quando elas vão contar como elas se converteram, elas falam: eu senti Jesus me tocar, eu me senti abraçada por Jesus, porque é assim que elas sabem expressar esse amor. Pessoas que gostam de ser amadas através de toque físico são muito beijoqueiras, todo mundo abraça, e não sei o quê, né? E às vezes pode ser difícil para nós expressarmos esse amor. Eu, por exemplo, a minha mãe sempre foi muito durona, né? Aquela mãe batalhadora, e que a gente não tinha mania de ficar se beijando. Até hoje, né, que eu tô aprendendo, eu beijo com mais frequência quando a vejo, né, que ela mora no interior. E se a linguagem principal do pastor Daniel fosse toque físico, talvez eu teria uma dificuldade, porque eu não fui ensinada assim. Então,
espelho dos pais, o reflexo. Se o pai é muito carinhoso, o filho tende também a ser. Claro que quando adulto ele tem as suas escolhas, ele pode tomar outros rumos. Mas é importante nós aprendermos. Se é toque físico, aprende. Mas não é natural para mim andar de mão dada, né? Ai, minha mão soa. Ai, nossa, minha mão, o cabelo não junta porque uma mão é muito áspera, não dá. Mas faz esforço, se isso é importante para ele ou para ela, por que não? E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Como que nós podemos colocar isso em prática? Como que eu sei qual é a minha linguagem do amor? Eu trouxe um questionário, eu pensei nos solteiros também, que tem algumas perguntinhas, e aí você vai respondendo A, B, A, C, D, E, e no final você soma. Aquela que tem a maior pontuação é a sua linguagem. Eu fiz, a minha deu presentes, porque eu sou bilíngue, tá, gente? Porque até no amor eu falo demais. A minha primeira linguagem do amor é presentes, e a segunda é tempo de qualidade. Eu gosto disso, de ter um tempo junto, de conversar, de falar, de sonhar, eu gosto desse tempo. Mas, diferente do pastor Daniel, palavras de afirmação e atos de serviço. E agora que eu sei a linguagem dele, eu não vou falar mais grego, eu vou falar a linguagem dele. Assim como ele sabendo a minha, vai falar a minha linguagem. Se eu sei que atos de serviço faz feliz, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou querer ter um casamento abençoado, né? Então, o amor é nós agradarmos um ao outro, mesmo que não seja uma atitude natural. Lá em Lucas 6,31 diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. E se fizermos minha palavra diz, e se fizermos de coração bom, nos será dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque é muito difícil você dar tanto amor para o seu cônjuge na linguagem que ele gosta de receber amor e não querer retribuir isso. Mas aí, nós temos um porém. Talvez alguns podem estar pensando: olha, mas o meu casamento já não existe mais amor. A gente está tanto tempo casado que eu já nem sei mais como me sentir amada. A gente parece dois colegas dentro de casa. Faz tempo que a gente não tem um tempo de qualidade juntos. Andar de mão dada, nem sei o que é isso. Olha, meu marido me odeia. Olha, meu marido só me maltrata. Parece que tem um inimigo dentro da minha casa. E o que eu quero deixar para você é a mensagem que Jesus nos deixou. Lucas 6, 27 diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. E lá no versículo 32, Lucas 6, vou abrir aqui. Lá no versículo 32 do capítulo 6, diz assim: que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Então, o que Jesus não fala? Não adianta você amar aquele que te ama. Isso até um pecador faz. Não tem mérito nenhum nisso. Agora, você amar aquele que te maltrata, aquele que é o teu inimigo, aquele que muitas vezes deixa você tão chateado, isso é o amor de Jesus. E é essa instrução que Deus nos dá. Eu quero contar um relato que me tocou muito profundamente. De uma mulher que, conversando com este pastor doutor, ela chegou nele e falou assim, ela fazia aconselhamento com ele, e falou assim: pastor, será possível amar alguém que eu odeio? E ele sabia que ele estava falando, que ela estava perguntando, e ao mesmo tempo afirmando que ela odiava o marido dela. Ela não sentia mais nada, ele tinha maltratado tanto ela, mas tanto que era até compreensível que ela não sentisse amor. E aí ele deu exatamente essa palavra de Lucas 6, que nós acabamos de ler. E ele falou assim: olha, meu irmão, nós temos uma hipótese. Talvez o tanque de amor dele esteja vazio, e por isso que ele te trata dessa maneira. Vamos tentar identificar qual é a linguagem do amor dele. E aí ela, conversando com ele, chegaram à conclusão que era toque físico e palavras de afirmação. Ele falou: então, vamos focar nessas duas linguagens. Vamos fazer uma experiência de 6 meses. Você vai chegar em casa e todas as palavras
negativas você esquece. Quando você estiver frustrada com alguma coisa, pega um bloquinho de anotações e anota. E essas frustrações a gente vai conversar aqui no consultório. E vá praticando. E vá praticando o amor na linguagem dele. Uma hora ele vai responder positivamente. Essa é uma hipótese que nós temos. Porque em relacionamentos não dá pra você falar, não, é certeza que vai dar certo porque o ser humano é imprevisível. Mas tem uma hipótese de dar certo. E aí essa mulher foi fazendo e passou um mês e ela sempre falando palavras de afirmação, de encorajamento, de palavras humildes, tratando o marido. E no começo, o pastor já tinha falado, olha, como ele está acostumado a você só criticar, no começo ele vai até zombar de você, falar que você está aprontando alguma coisa. Porque a gente às vezes fala assim, quando o marido vem muito carinhoso, quem está acostumado, às vezes o marido é muito bravo e o marido começa a gente fica pensando que você está aprontando, você está fazendo alguma coisa de errado. E às vezes não é só a pessoa tentando se aproximar. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela começou a falar palavras de encorajamento, começou, hora ou outra, pegar na mão dele, tocar no seu ombro. E ele falou, o que você está louco? Você está aprontando? O que você está fazendo? E ela não respondia nada. Tudo que ele falava, mesmo que doesse no coração, ela ia lá e anotava e falava, eu vou conversar com o meu pastor. E aí o tempo foi passando, a linguagem do amor dela era um tempo de qualidade. Ela queria passar um tempo que o marido dela estivesse presente. E toda vez que ele respondia positivamente ao que ela estava fazendo, ela tentava falar assim, você está feliz? Então que tal a gente dar uma volta no parque? Quinta-feira essa hora. Aí ele falava, tudo bem. Irmão, só sei que dentro de 6 meses este homem mudou. Faziam 30 anos que eles estavam casados. E há mais de 20 que eles não tiravam férias no mesmo período para não ficarem juntos. Olha o quanto chegou longe este relacionamento. Quão difícil estava ela conviver com ele. E o que a impedia de pedir o divórcio era a fé dela em Jesus, na palavra do Senhor. Ela falava, não, eu vou fazer até o fim, eu vou lutar até o fim, vou fazer o que foi preciso para o meu relacionamento. Para a glória do Senhor, ela fez a parte dela. E depois de 6 meses o casamento dela estava restaurado. E inclusive o marido dela falou assim que o pastor é o milagreiro dele. Mas não, o milagre foi Jesus e o amor. O amor ele pode quebrar barreiras que a gente achava impossível. É igual aquele ditado, água mole e pedra dura. Tanto bate até fura. O amor é assim, é aos poucos. Aprendermos a linguagem do amor é fácil. É fácil você aprender o que é palavra de afirmação, o que é tempo de qualidade, o que é a linguagem dos presentes, do toque físico, atos de serviço. Isso é muito fácil. Agora o difícil é nós colocarmos em prática. Mas não é impossível. Se nós queremos o nosso relacionamento saudável, restaurado, nós temos que fazer a nossa parte, porque nós já estamos careca de saber. Sempre a gente ouve em pregação que o impossível Deus faz, mas o possível cabe a nós fazer. Se você identificar que a linguagem do seu esposo é atos de serviço, por que você não vai fazer isso para agradar ele? Se você identificar que a sua esposa gosta de ser amada através do tempo de qualidade, por que é que você não vai dedicar um tempo a ela? Se você tem a família como um bem mais precioso, a família é um bem muito precioso para o Senhor. E se os pais falam a linguagem do amor, eles dão um exemplo, isso vai refletir nos filhos, filhos crescendo saudáveis, filhos crescendo sabendo expressar o seu amor. Essa linguagem não se aplica só a casais, nós podemos aplicar na nossa amizade, com os nossos pais, com os nossos filhos, como eu já disse aqui. E eu creio que o Senhor vai trabalhar. Eu sei que existem casamentos que talvez falam assim, não tem mais jeito, mas há um jeito. Se nós tentarmos fazer a nossa parte, eu creio que o Senhor vai realizar o impossível. Eu trouxe aqui, eu queria pedir ajuda. Você me ajuda? Esse teste, você leva para casa. Para um tempo, pensa, responda com sinceridade. E aí quando você chegar ao resultado, eu coloquei aqui, o que é cada uma das linguagens. Leve para sua esposa, para o seu esposo. Converse com ele, fala assim, eu estou disposto a lutar pelo nosso relacionamento. Porque uma das coisas de eu casar, que eu falava, Senhor, eu quero casar, mas eu quero ser feliz. Mas não só nos primeiros anos, eu
Mas eu penso daqui 30 anos, como eu vou estar com meu esposo? Eu não quero ser uma colega dele dentro de casa. Eu quero continuar sendo a esposa que eu sou hoje. Dando carinho, falando palavras de afirmação, fazendo os meus atos de serviço. E eu sei que eu fazendo a minha parte, ele fará dele. Porque Deus é justo, né? Ele não ia deixar a gente só fazer e não ir nos abençoar. Deus é justo conosco quando nós nos esforçamos. E eu agradeço ao Senhor por ter acesso a essas informações agora que eu tenho 4 anos e 6 meses de casado. Porque agora eu vou fazer a minha parte pro resto da vida. Porque o amor é um trabalho diário, contínuo. Vai ser difícil muitas vezes. Mas se nós nos dedicarmos, o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. Isso aqui é para as irmãs, tá? Para as casadas esse, tá bom? Então, é essa palavra que eu queria deixar com os irmãos, que nós possamos aprender a falar a linguagem do amor um do outro. Porque eu tenho a minha linguagem. A minha linguagem primordial de amor é presentes. Mas o pastor Daniel não dá a mínima para isso. Então, o que adianta eu encher ele de presentes e encher ele de palavras negativas? Ele não vai se sentir amado. Então, eu tenho que saber a minha linguagem, saber a linguagem do meu marido. E quando eu falar, a linguagem de amor tem que ser a linguagem que ele tem.